A parábola do filho pródigo, o ensino das duas casas de Israel e o código para compreender a igreja no período da grande tribulação. Amados, vocês sabiam que a maior parte das parábolas de Jesus foram contadas para revelar códigos para a igreja ao longo da história e também para a igreja do tempo do fim? Você sabia que a maior parte das parábolas de Jesus nos mostram códigos da lei dos salmos e profetas, revelando mistérios para a igreja dos últimos dias? Certa feita, perguntaram para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o porquê que ele falava em parábolas. E ele responde da seguinte maneira: as parábolas são contadas não para facilitar o entendimento dos ouvintes. Na verdade, as parábolas elas eram contadas justamente para revelar os mistérios do reino de Deus para aqueles que seguiam Jesus. E na verdade, esses mistérios ficariam escondidos para aqueles que se consideravam sábios para esse mundo. Na verdade, amados irmãos, as parábolas de Jesus não eram parábolas para facilitar o entendimento. Na verdade, era uma maneira de conectar os escolhidos de Jesus a mistérios profundos do reino de Deus. Tanto é que você vai ver que a maior parte das parábolas falam a respeito de princípios estabelecidos na lei, nos salmos e profetas, e falam a respeito de princípios que nos conectam muito mais com o amor de Deus entre as pessoas, e esse amor de Deus que é refletido na sua própria palavra. Se você não ama a palavra de Deus, e se você não cumpre a palavra de Deus entre as pessoas, você não vai conseguir compreender as revelações mais profundas das Escrituras. Vou repetir. As Escrituras são reveladas a todos aqueles que querem se conectar com Deus, e essa conexão com Deus vai nos levar a conviver melhor com as pessoas. As parábolas de Jesus, elas tinham a finalidade, elas tinham o objetivo de trazer revelações profundas do reino de Deus para nos conectar mais com Deus e com aqueles que são escolhidos do nosso Senhor. Então, quando você olha para as parábolas contadas por Jesus, você vê o quê? Você vê o reino de Deus sendo descoberto diante do nosso entendimento. Agora, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós encontramos o quê? Nós encontramos aqui revelações profundíssimas. Amados, sem compreender a lei, os salmos e os profetas, você só vai ler a parábola do filho pródigo como uma palavra apenas evangelística ou devocional. Quando, na verdade, a parábola do filho pródigo, ela está falando a respeito do quê? Está falando a respeito de uma progressão da escolha de Deus de todo o seu povo ao longo da história. Eu vou colocar para você aí um ensino que nós temos mencionado aqui no canal, que é o ensino das duas casas de Israel. E antes de entrar propriamente na parábola do filho pródigo, você precisa compreender essa dinâmica. Eu sei que a maior parte dos irmãos que acompanham aqui o canal conhece esse ensino, mas eu quero deixar aqui uns 2 minutinhos para contextualizar essa revelação profundíssima. Ao longo da história, nós vemos que Deus escolheu um homem chamado Abraão e ele disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas no nome de Abraão. E essas promessas dadas a Abraão, elas foram prorrogadas, elas continuaram em Isaac e Jacó. Então a promessa era: todas as famílias da terra seriam benditas no nome de Abraão, Isaac e Jacó. Quando chega ali no período de Jacó, nós encontramos Deus descortinando um pouquinho mais dessa revelação, e ele diz para Jacó que da descendência dele sairia o quê? Sairia toda a promessa que tinha sido dada a Abraão. Então, em um determinado momento, Jacó, ele tem ali os seus filhos, e quando chega no filho chamado José, Deus coloca nos lábios de Jacó uma revelação profundíssima. Jacó, ele fica um determinado momento ali na terra de Canaã. José se torna governador do Egito, como você conhece bem a história. E aí, quando José se torna governador do Egito, ele chama o seu pai e todos os seus familiares
para que eles morassem ali na terra do Egito, que era uma terra muito próspera. Então, quando acontece aquele encontro de Jacó com José, nós vamos ver o texto bíblico em Gênesis capítulo 48 e também nós vemos parte disso em Gênesis capítulo 49. Quando Jacó tem um encontro com José, na bênção proferida sobre os filhos de José, a bênção proferida em Manassés e Efraim, nós vemos que acontece aquela famosa troca de mãos. E ali Jacó profetiza a respeito do quê? Profetiza a respeito do que Deus estaria fazendo na salvação das nações. Jacó profetiza: de Efraim sairá a plenitude dos gentios. Então, quando nós olhamos para o filho de José chamado Efraim, nós vemos toda uma linhagem sendo concebida a partir daquela profecia colocada nos lábios de Jacó. Jacó tem 12 filhos. Jacó, ele acaba sendo ali o pai dos 12 patriarcas. E nós vemos que em Gênesis capítulo 49, bênçãos são proferidas pelo próprio Jacó para os seus filhos. Ao longo da história, aqueles 12 filhos se tornam 12 tribos, e essas 12 tribos se tornam a nação de Israel. Quando a nação de Israel está no comando de Salomão, bem lá na frente, sabe o que vai acontecer? Essas 12 tribos vão se dividir. 12 tribos se dividem. 2 tribos ficam sendo chamadas de Reino do Sul. 10 tribos ficam sendo chamadas de Reino do Norte. Reino de Judá, Reino do Sul, segue toda a linhagem de Davi. Reino do Norte, as outras 10 tribos, sob o comando de Jeroboão. São as 10 tribos chamadas de Reino do Norte. Reino do Sul segue toda a linhagem de Davi. Reino do Norte segue ali com os reis e ao longo da história, Reino do Sul, Reino do Norte, seguem como o período do reino dividido. Aí, queridos, nós precisamos entender o que acontece quando o Reino do Norte é tomado pela Assíria. Aquele Reino do Norte, cuja capital era Samaria, é tomado pelo reino assírio e se torna o povo samaritano. Quando o Reino do Norte se torna o povo samaritano, você vai ver que esse Reino do Norte, chamado de Reino de Israel, às vezes chamado de Reino de Efraim, esse Reino do Norte, ele se torna, na palavra de Deus, sinônimo de nações, sinônimo de gentios. O povo samaritano se torna sinônimo de gentios. Aí o Reino do Sul, que segue toda a linhagem de Davi, por promessa feita ao próprio Davi, nós vamos ver o quê? Que esse Reino do Sul, ele sofre o cativeiro babilônico, só que o Reino do Sul, ele jamais é misturado com as nações. Por quê? Porque da linhagem de Davi sai dali o Messias, proferido também nas bênçãos ali de Jacó. Do Reino do Sul sai o quê? Sai o nosso Messias. Só que o Reino do Norte, que eram aquelas 10 tribos, essas 10 tribos se misturam com as nações e se tornam o povo samaritano. Agora, quando você olha para o Antigo Testamento, e a divisão das 12 tribos de Israel, você precisa entender que Reino do Sul se torna sinônimo de salvação de judeus, Reino de Judá se torna sinônimo de salvação de judeus, e Reino do Norte, que foi o reino que se desmanchou, se torna sinônimo de salvação dos gentios. Por que é importante conhecer a história de Israel? Porque senão você não vai entender os códigos que estão na lei, nos salmos e profetas. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e agora, quando você olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você consegue entender os códigos deixados na lei, nos salmos e profetas. Nós precisamos entender que o profeta Oséias, que o profeta Jeremias, que o profeta Isaías, todos esses profetas profetizaram na visão das 2 casas de Israel. O que é a visão das 2 casas de Israel? A visão das 2 casas de Israel é saber que o antigo Reino do Sul e o antigo Reino do Norte, eles se dividiram, mas Deus já tinha deixado com os profetas que o antigo Reino do Sul, que o antigo Reino do Norte se tornariam sinônimo de salvação de judeus e de gentios. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário,
é cumprida a palavra de Jeremias 31, se cumpre a palavra de Oséias, capítulo 1, versículo 11, se cumpre a palavra de Obadias, a palavra de Obadias a respeito da salvação de Judá e Efraim, ou reino do sul, reino do norte. Nós vamos ver essa dinâmica dos profetas dizendo que reuniriam mais uma vez as 12 tribos de Israel. Então, quando você lê os profetas, você precisa ter em mente que o antigo reino do sul e o antigo reino do norte, eles recebiam as palavras dos profetas já com a visão do que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário. Amados, compreender isso é fundamental para desbloquear profecias. Por quê? Porque a maior parte desses debates infrutíferos que acontecem nas redes sociais, pós-tribulacionismo, é porque a maior parte dos teólogos do mundo não conhecem essa dinâmica do ensino das duas casas de Israel que nos mostram a salvação de judeus e de gentios. Por que você precisa conhecer salvação de judeus e de gentios? Para desbloquear profecias e para compreender a parábola do filho pródigo, não apenas em superficialidade, mas em sua profundidade. Então, quando você olha a dinâmica das 12 tribos de Israel, reino do norte, as 10 tribos que ao longo da história se desviaram dos caminhos do Senhor, foi tomada pelo Império Assírio, foi assimilada pelos povos, as 10 tribos nunca mais se tornaram reino, só que as 2 tribos do Reino do Sul, seguindo toda a linhagem de Davi, é levada ao cativeiro babilônico, só que eles voltam para a terra, acontece todo aquele contexto de Neemias, de Esdras, dos profetas. Você vai ver os profetas, o profeta Malaquias, você vai ver também o próprio profeta Zacarias, o profeta Daniel profetizando a respeito do retorno para casa. O que é isso? Reino do Sul, linhagem de Davi, mantendo toda a linhagem dos judeus. Por quê? Porque quando o Messias veio, ele morre na cruz do Calvário, agora com a promessa de salvar judeus e gentios. Só que a linguagem do Antigo Testamento para falar a respeito da salvação de judeus e de gentios, a linguagem de Jeremias 31, a linguagem de Obadias, a linguagem dos profetas para falar a respeito da salvação de judeus e de gentios, é usando o antigo Reino do Sul e Reino do Norte. Se você entender isso, que Jesus morre na cruz do Calvário, é plantado na terra, é semeado na terra como trigo, e ele envia o Espírito Santo para dar muito fruto, você vai entender a dinâmica que eu vou mostrar para você na parábola do filho pródigo. Esse é o vídeo número 1 e depois nós partiremos para o vídeo número 2, porque eu vou mostrar a parábola do filho pródigo nas cartas de Paulo. Você sabia que a parábola do filho pródigo está também registrada em Romanos, por exemplo? Bom, você compreendeu isso? Reino do Sul, olhando para o Reino do Sul do Antigo Testamento, nós encontramos a salvação de judeus. Olhando para o antigo Reino do Norte, que se torna o povo samaritano, nós encontramos o quê? A salvação das nações, a salvação dos gentios. Agora, entenda, o antigo Reino do Sul é chamado de Judá. O antigo Reino do Norte, as 10 tribos que se tornaram as nações, é chamado de Efraim. Agora, você sabia que os judeus são considerados o irmão mais velho? Como assim, irmão Paulo? Eles são considerados o nosso irmão mais velho, os judeus são os nossos irmãos mais velhos, por quê? Porque primeiro a palavra da salvação veio para os judeus. Nós precisamos ter muito respeito àquilo que Deus entregou à nação de Israel. Por quê? Porque nós vamos ver o evangelista João escrevendo que Jesus veio primeiro para os que eram seus, os seus não receberam, e aí a salvação foi direcionada para os gentios. Se você compreender bem isso, você vai compreender as revelações profundas na parábola do filho pródigo. Agora vai lá comigo em Êxodo capítulo 4, nós vamos ler o versículo 22 que diz assim: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma fala que Deus direciona a Moisés. E Moisés diz a Faraó, Israel, a nação de Israel é o meu primogênito. Por que Israel é considerado primogênito do Senhor? Porque ele foi gerado primeiro.
Porque as primeiras palavras de Deus foram reveladas à nação de Israel. Você vai ver os profetas dizendo que não sairia de Israel o cetro, ou seja, a direção de Deus, a primeira, as primeiras palavras, as primeiras direções de Deus. Por quê? Porque a nação de Israel foi a nação que recebeu as primeiras palavras, que recebeu o primeiro chamado. Todo o plano de Deus se iniciou com a nação de Israel. Por isso que essa é a nação chamada de primogênito. Agora, por que é importante saber isso? Porque você vai ver que ao longo da história, Deus ele começa a direcionar Israel como filho primogênito. E a divisão das 12 tribos de Israel vai nos mostrar o quê? Que a partir desta divisão foi gerado um outro filho. E que filho é esse, irmão Paulo? É justamente o filho gerado por causa de uma desobediência. Você sabia que existiu um filho gerado a partir de uma desobediência? Tanto é que quando nós vamos ler o livro de Oséias, você vai ver essa dinâmica de Oséias casando com uma prostituta. Por quê? Porque, infelizmente, por causa do pecado da nação de Israel, foi gerado um filho que, inicialmente, ele deveria ser rejeitado. Agora, olha que coisa linda. Nós entendemos a nação de Israel, nós vemos que a lei, os salmos e os profetas nos mostram uma nação de Israel que foi escolhida. Ela foi escolhida, as primeiras palavras de Deus foram dadas à nação de Israel, e essa nação é chamado de filho primogênito. Entendendo bem isso, nós vamos ver que por causa dos pecados da nação de Israel, da divisão das tribos, foi aberta uma possibilidade de que novos filhos fossem gerados. E aqui está a maravilhosa graça de Deus, que transforma maldição em bênção, que transforma o desvio de muitos redunda o desvio de muitos em salvação. Nós vamos ver uma dinâmica em que 2 filhos são gerados e ao longo dessa história nós vamos ver o pai amoroso tentando conduzir os 2 filhos para que esses 2 filhos estejam unidos em uma só celebração. Entendendo essa base, esse pano de fundo que eu dei agora, vai lá comigo em Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. Versículo 11 diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos a parábola do filho pródigo. Agora, amados irmãos, quando você olha para as parábolas que são contadas em Lucas capítulo 15, nós encontramos aqui uma dinâmica que é justamente a revelação. Ela tem uma revelação devocional particular, ela tem uma revelação evangelística, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele veio para salvar aquele que estava perdido. E nós encontramos o quê? Uma progressão dentro dessas revelações, uma profundidade dentro dessas próprias revelações. Por exemplo, ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. O que é isso? Está falando a respeito de um alcance pessoal, porque uma única pessoa ela é importante para Deus. Então, não existe salvação coletiva. Entenda bem a minha fala, por quê? Porque Deus se importa com cada indivíduo nesse planeta Terra. Então Deus, ele proporciona uma salvação individual e cada uma eu sei que é uma fala muito confusa para alguns, mas você precisa entender que um grande avivamento ele só acontece, um grande despertar de uma multidão ele só acontece por causa de despertamentos individuais. A parábola da ovelha perdida fala a respeito de um avivamento de uma única pessoa. Quando uma pessoa ela é alcançada. Por quê? Porque só existe avivamento, só existe um grande despertar coletivo por causa de avivamentos individuais. Queridos,
Avivamento individual é justamente o quê? Quando Deus toca a vida de uma pessoa, ou seja, eu não posso falar de grande salvação coletiva se eu não entendo o amor de Deus por cada indivíduo. Esse é o cerne da parábola da ovelha perdida. Quando você vai para a parábola da dracma perdida, aqui já não está falando de algo individual. Ainda que tenha essa primeira camada de revelação, não está sendo falado aqui o quê? Não está sendo falado aqui apenas de uma salvação individual. A parábola da dracma perdida está falando a respeito de uma igreja. O que é a dracma perdida? Você sabe muito bem que o texto mostra que uma mulher, ela perde uma moeda, e essa moeda representava justamente o encontro que ela teria com o seu prometido, com o seu noivo. Então, quando um judeu, ele se interessava por uma moça, por uma jovem, ele ia até a casa dessa jovem com seus pais, e ali era estabelecido o quê? Um compromisso. Aqui no Ocidente é muito comum anel de compromisso, anel de namoro, anel de noivado, só que o padrão na cultura judaica, qual que era o padrão? O padrão era a moça receber um colar ou algum tipo de ornamento com 10 dracmas ou 10 moedas, que representava o quê? Representava um compromisso que ela tinha, uma espécie de noivado. Na verdade, o colar com 10 dracmas ou algum ornamento com as dracmas representava justamente um compromisso futuro. Quando essa mulher ela perde uma das dracmas, sabe o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo, não tive cuidado com o meu compromisso futuro. Na verdade, a mulher que perdeu a sua dracma, ela foi descuidada com o compromisso que ela tinha com seu prometido. A mulher que varre a casa procurando a dracma é justamente a igreja na expectativa de uma plenitude. A parábola da dracma perdida não tem o mesmo sentido, ainda que tenha a revelação superficial. A parábola das 10 dracmas, ela não tem mais o sentido de salvação única. Está falando de uma igreja que representa essa mulher, que é justamente uma igreja que precisa varrer a casa, limpar o que está sujo, para devolver à mulher a expectativa do encontro com o seu noivo, que será o seu esposo. Na verdade, essa parábola das 10 dracmas é justamente a igreja na expectativa do grande casamento. Quando você entende essa progressão, salvação individual na parábola da ovelha perdida, quando você entende a igreja em coletividade, buscando, varrendo a casa, limpando as coisas, na expectativa do casamento, né? A mulher que está procurando a dracma, a mulher que está se preparando, a candeia representando a palavra de Deus, a candeia procurando a dracma ali, tem revelações profundíssimas na parábola da dracma perdida. Futuramente eu vou falar sobre a escatologia em Lucas capítulo 15. Agora, quando você entra na parábola do filho pródigo, você compreende a progressão dessas coisas. Por quê? Porque quando o texto entra na parábola do filho pródigo, já está falando a respeito do quê? Da dinâmica da salvação. A parábola da ovelha perdida fala sobre revelação, sobre salvação individual. A parábola da dracma está falando sobre uma igreja na coletividade acendendo a sua lâmpada para recuperar a expectativa do encontro com seu noivo. Só que a parte prática aqui na parábola do filho pródigo está falando dos dois povos, judeus e gentios, que estão sendo preparados para se assentar à mesa. É como se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estivesse conectando o seu povo com a lei, os salmos e os profetas. Todas essas palavras, ela contém nelas princípios da lei dos salmos e profetas. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que era um Deus distante, agora ele é um Deus que se aproxima e se preocupa com cada pessoa de maneira individual. Na verdade, já era assim no Antigo Testamento, só que isso fica muito mais evidente com aquele que é o pastor das ovelhas, relatado em Salmos capítulo 23, o pastor de Israel agora é um pastor que mostra de maneira evidente
evidente de maneira clara que ele se preocupa com cada indivíduo. E cada indivíduo que se agrega ao corpo de Cristo, ele se torna a mulher que está varrendo a casa. E a mulher que agora está varrendo a casa, procurando a expectativa, procurando a moeda para restabelecer a expectativa da espera do compromisso, porque quando o noivo voltar não pode faltar essa dracma. Agora essa mulher que tem candeia, que está acendendo cada cantinho escuro de sua casa, agora essa mulher ela é retratada como os dois filhos que foram chamados para estar na presença do Pai. Quem são esses dois filhos? Os dois filhos, o filho primogênito e também o filho mais novo. Como eu deixei o texto aí, continuou, você precisa entender o quê? Que Lucas capítulo 15 é uma única parábola contada de várias versões. Muitos vão dizer assim, não, são 3 parábolas, quando na verdade são 3 histórias falando a respeito de uma mesma parábola. Agora, quando você olha para os 2 filhos contados na parábola do filho pródigo, você vai ver o quê? Você vai enxergar a dinâmica das 2 casas de Israel. Quem é o primeiro filho? O primeiro filho é justamente Judá, o filho primogênito. Quem é o segundo filho, irmão Paulo? O segundo filho representa o quê? Representa aquele que em um determinado momento fez parte da família, que em um determinado momento estava assentado à mesa, mas por causa de um erro cometido, aconteceu uma separação, aconteceu um afastamento, e por causa desse afastamento, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a dinâmica da salvação de judeus e de gentios. Quem é o filho primogênito? Judá. Quem é o filho considerado o filho mais novo? É aquele que representa as 10 tribos, as nações. Aquele que um dia fez parte da família, agora se misturou com os porcos, está desviado dos caminhos do seu pai, pediu ali a herança e acabou sendo considerado um filho como se ele estivesse morto. Aí você vai lá comigo em Efésios, Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aí você vai ver o versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui nós compreendemos a profundidade da revelação da parábola do filho pródigo. O filho mais velho, quem que é o filho mais velho? Judá, permaneceu na aliança, na antiga aliança. Quem que eram os gentios? É justamente a representação do filho mais novo. Estava no meio da dissolução, estava no mundo sem Deus, chegou até a se misturar com os porcos. E aí existe uma situação criada por Deus, que nos próximos vídeos eu vou mostrar para você como é profunda a revelação contida na parábola do filho pródigo. Será que você consegue enxergar aqui o ensino das 2 casas de Israel? O filho mais velho representando Judá, o filho mais novo representando Efraim ou representando os gentios. Judeus e gentios são retratados na parábola do filho pródigo. E nos próximos vídeos eu quero mostrar para você, porque nós entraremos de cabeça, mergulharemos nas profundidades que existem na revelação preciosa na parábola do filho pródigo. Não perca o próximo vídeo.
Que o Altíssimo te abençoe de maneira poderosa e eu estarei aqui te aguardando para essa meditação preciosa. Até lá!